Amém, amados? Eu confesso para os irmãos que é com muito tremor no coração que eu estou aqui. É. Mas eu quero falar algo muito importante para os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo bastante crítico. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Apocalipse 12. Eu quero falar com os irmãos sobre pacto e aliança. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que os homens quebram alianças. Mas os pactos, eles não quebram. É engraçado, né? Eles fazem pactos, às vezes, com o diabo, fazem pactos uns com os outros, fazem pactos com o banco. Mas as alianças, eles quebram. Eles fazem aliança com Cristo e quebram alianças. Eles fazem alianças com seus cônjuges e quebram alianças. Eles fazem alianças sociais com as suas vidas e quebram elas. E eu quero mostrar algo para os irmãos nisso, amém? Quero mostrar algo muito forte para os irmãos. Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Esses versículos, irmãos, fazem parte de um trabalho que eu e meu esposo, a gente vem fazendo. Nós temos um treinamento de batalha espiritual. E esses versículos, eles falam muito conosco, principalmente dentro do nosso treinamento. E a palavra do Senhor diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nesse momento, Deus. E eu, Pai, quero clamar ao Senhor que o Senhor vá abrindo os olhos e o entendimento da Tua igreja, para que a palavra, Deus, ela caia em terra fértil como semente, prospere e dê frutos abundantes na vida dos nossos irmãos e na nossa vida também, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que nós lemos. No versículo 10, nós vamos ver aqui algo muito tremendo. Versículo 10 fala de comunicação. O diabo, ele tem acesso livre ao reino do Senhor de dia e de noite. Nós, às vezes, achamos que o diabo está lá no inferno, lá no chão, né? E eu tenho uma péssima notícia para te dar. Ele não está. O inferno não fica lá embaixo, o inferno fica lá em cima. Então, começa por aí. Ele fica mais perto do céu do que nós. E sabe o que ele faz? Ele roda todo dia, 24 horas por dia, e tudo o que você faz, ele olha você de manhã, de tarde, de noite, durante o sono, e ele sobe lá e fala assim, aqui, vou usar o meu marido, tá, gente, que é mais fácil. O senhor não falou que ia judiar, ia castigar? Ah lá, olha o Alcino. Olha você vê o que ele está fazendo. Aí de manhã, o Alcino é bonzinho, tadinho. Dormindo de costas e amarrado. Então, brincadeira, tá, irmãos? Isso é só brincadeira, só para quebrar gelo. Ele tem uma comunicação intensa com Deus. E a primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 10 é como está a sua comunicação com Deus. Porque o diabo 24 horas está na frente do Senhor, falando de você. E como está a sua comunicação com Deus? Porque se você não tem uma boa comunicação com Deus, você não tem como se defender. Porque lá no versículo 11, nós vamos ver uma coisa tremenda que complementa isso que eu estou falando. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aleluia. Queridos, se a nossa comunicação com Deus não estiver à altura da comunicação de Satanás com Deus, nós estamos ferrados. Você está perdido. Já parou para pensar nisso? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, é a questão da comunicação, porque toda batalha espiritual, e eu estou falando isso para os irmãos, porque estamos vivendo um momento de intensa batalha espiritual. Batalha na nossa nação. Rosa, como que nós paramos isso? Só tem um jeito. Comunicação com o Senhor. A igreja, e eu digo instituição, está pecando porque não está se comunicando de forma correta com o Senhor.
Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A igreja anda pedindo coisas quando deveria pedir para ser. A igreja anda buscando prosperidade financeira e recursos quando deveria estar buscando riqueza no reino espiritual. Porque nós vencemos pelo testemunho que damos. E não é pelo testemunho da minha vida, como eu vivo, como eu estou. Porque hoje, para a igreja, só está bem de vida, só está bem com Cristo quem tem um carrão parado na porta da igreja. Só está bem, próspero e rico quem tem uma casona num condomínio. Ou se veste muito bem. Eu quero dizer, irmãos, que tristeza. Essas pessoas só têm dinheiro. A prosperidade é muito mais do que isso. Porque prosperidade é espiritual. Não é pelo tamanho do meu carro, nem pelo tamanho da minha casa, nem pela roupa que eu visto, mas é pelo que eu sou em Cristo. É como eu sou com Cristo, é que eu sou próspera. Irmãos, eu sou próspera. Eu não tenho muito, tá, irmãos? Não tenho. Mas o Senhor tem abençoado grandemente a minha vida e meu marido. E não é com dinheiro sobrando no banco, não, porque não temos. Mas é com falta de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas, todas. Nós entendemos aqui que o diabo tem comunicação direta com Deus. E fica a pergunta e o desafio. E há um desafio hoje. Como está a nossa comunicação? Rosa, mas você falou que ia falar de aliança. Sim, eu vou falar de aliança. Mas para se ter aliança é preciso ter comunicação. Para se ter aliança é preciso ter flerte. É preciso ter corte, namoro, olho no olho, chamego, anseio de estar junto. Lembra quando você namorava a tua esposa? Ai, que legal, né? Era tão gostoso, né, pastor? Aquele namorinho. No tempo, então, a gente nem podia pegar na mão. Ficava doido para dar uma encostadinha no dedo e não podia. Porque, irmãos, eu sou já sessentona, tá? Não se iludam. Eu sou do tempo lá do Guaraná de rolha, não é? Então, mas naquele tempo, não podia, né? O namorado chegava em casa às 6 e tinha que sair às 10. E o meu pai, um espanholzão bravo, quando ele dava assim 15, 10 para as 10, ele pegava aquele relógio de corda, sabe aquele relógio grande, e já passava na sala assim, rec, 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 com quem diz, vaza, porque seu horário acabou. E era assim, sábado e domingo, e desse jeito. E sentava numa ponta, o irmão no meio, e ele na outra. Mas era gostoso. E por que eu estou falando isso? Porque namorar o Senhor, é isso que Ele quer conosco. Sabe quando Ele fala lá que Jesus é o noivo da igreja e que nós precisamos ser essa noiva de Cristo? Como é que uma noiva se comporta, irmãos? A noiva quer estar junto do noivo, quer estar nos braços, quer estar aconchegada, quer sentir o cheirinho do cangote. Oxe, eu gosto de um cheirinho no pescoço. E quer dar um cheirinho no cangote do Senhor. Mas como que está a igreja hoje, irmãos? O diabo tem comunicação direta com ele. Não tem aliança, hein? O diabo tem comunicação 24 horas com Deus e ele não tem aliança com Deus. Prestem bem atenção. Então, vejam. Vocês me conhecem aqui de estar me vendo no culto, né? Mas dizer que me conhece, ninguém conhece um ao outro, não é verdade? Nem mesmo meu esposo, ele sabe coisas a meu respeito, eu sei coisas a respeito dele, mas tem coisas de mim que muitas das vezes ele não vai saber. Alguns comportamentos que eu vou apresentar só no momento da bruta, não é? Só naquele momento porque tem momento que você, né? E ninguém te diz, eu não conheço ela, meu Deus, eu nunca vi isso, né? Então, aí, essa é uma coisa interessante. Para você testemunhar e ter aliança, olha bem, para eu ter uma aliança com meu marido, eu precisei de conhecê-lo. E ele precisou saber de mim, correto? Eu precisei testemunhar quem eu sou, para que ele tivesse confiança e nós nos casássemos, correto? Gente, com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Para eu testemunhar do Senhor, não é testemunhar quem eu sou. Eu vou testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. Eu venço o diabo quando eu dou testemunho de Deus na minha vida.
Quando eu conheço Deus de uma tal maneira que eu posso dar testemunho. Lembra de Jesus no deserto? Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Ó, transforma isso aqui em pão, que você pode. E ele vira e fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é testemunho. É esse o testemunho que o Senhor espera. Para nós vencermos o diabo, que tem comunicação direta, 24 horas com o diabo, nós precisamos ter testemunho. E testemunho necessita de quê? Bíblia. O Senhor foi tão maravilhoso comigo e com você, que sabe o que Ele deixou? Ele deixou esse livrinho aqui, que muita gente chama de Manual da Tua Existência. E Ele deixou aqui para que você tivesse condição de, quando o diabo subisse lá para falar de você, você tem argumento testificado em Deus para combater. Então, irmãos, é preciso ter testemunho. E para se ter testemunho, Deus precisa te conhecer e você conhecer Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é, você conhece Deus assim? Não precisa me responder, tá, irmãos? Responda para você. Cada um vai ter que... A Claudete falou aqui que cada um vai ter que, individualmente, se apresentar e testificar diante de Deus. É no individual, é na intimidade, é no íntimo, não é? Então, conhecer a Deus a ponto de testificar da palavra dele. A ponto de poder falar assim, não, eu conheço, eu vivo, eu experimento. É essa a experiência que nós precisamos de ter com o Senhor. Lá na justiça, quando um amigo, alguém comete um crime, e ele precisa de defesa, ele vai e convoca. O juiz convoca as testemunhas de defesa e de acusação. Normalmente a de acusação não conhece tanto, mas conhece o crime que foi cometido. E ele vai usar as armas do crime, que é o que o diabo faz. O diabo, ele vive te olhando. Ele sabe os seus passos não porque te conhece. Por uma dedução rápida de viver tanto tempo te cercando, porque a palavra do Senhor diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar dia e noite, até nos seus sonhos. Até no sonho tem um demônio do sonho que ataca enquanto está dormindo, se você não estiver revestido da graça. E aí o juiz então fala assim, olha, o Alcino cometeu tal crime, vamos chamar alguém para testemunhar a favor dele. Me chamam. Eu conheço o meu marido. Eu conheço. Irmãos, e é isso, vocês estão me entendendo? É testemunhar acerca de. É saber quem é ele, para poder falar assim, não, ele não faz isso. Eu conheço. E o juiz, então, toma a tua palavra de testemunho e aceita como verdade a favor da pessoa. Isso que é palavra de testemunho na Bíblia. É isso que é dar testemunho para Deus nisso. E o inimigo, ele fica o tempo todo nos cerceando, o tempo todo buscando artimanha, e nós estamos tão dormentes na nossa pseudo-santidade. E aqui, irmãos, vou falar para a igreja com dureza, não é? Você acha que vinha aos cultos só o domingo, que está na igreja aqui, é dar dízimo, ofertante, que isso te exime ou te capacita a entrar numa comunicação pesada com o diabo, você está ferrado. Mais uma vez. Você está quebrado. Porque isso não te capacita. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor através da palavra dele muito profunda. Você precisa conhecer a Deus de tal maneira que quando você abrir a tua boca, o diabo foge, porque a palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir. Sabe como é que você resiste? É aqui, ó. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E não é na força do teu corpo nem do teu muque, mas é na força da palavra. É na força da palavra. E é por isso que dar testemunho faz com que a palavra dos testemunhos nos leve ao nível de vitória. Um nível hard. É um nível diferente. Não pensem vocês que é fácil. Mas isso significa quê? Significa que eu preciso fazer uma aliança com Deus. E quando é que nós fazemos essa aliança? Pastora, a irmã Claudete vai lá, conversa comigo, fala de Jesus e eu aceito Jesus.
dei início à minha aliança. Aceitei a Cristo. Mas só aceitar Jesus, irmãos, não me torna uma vencedora nenhuma capaz. Eu preciso de mais. E aí, quando a gente é novo convertido, você quer ungir poste. Você sai para a rua igual louco. Unge pato, galinha, cachorro, periquito, poste. Tudo que você acha na reta, você prega de Jesus e sai ungindo. Ai, irmão, ai, Jesus, ai, Jesus. Não é assim que é a vida da gente? Só que ao longo do percurso com o evangelho dentro da igreja, a gente vai perdendo essa gana. E eu achei tremendo, porque a palavra que a Claudete leu e trouxe vem muito de frente com tudo que eu estou ministrando hoje para os irmãos. Achei muito tremendo. Eu falei, Senhor, o Senhor está confirmando. Obrigado, Pai. Não é? Havia um temor no meu coração e o Senhor trouxe algo para confirmar a palavra. Irmãos, a gente precisa de aliançar com o Senhor. Não é aquela aliancinha fininha, não. É uma coisa mais forte, mais pesada, sabe? É algo que seja tão forte, tão forte, tão forte, que se torne inquebrável. E aqui eu vou trazer para os irmãos alguns exemplos, porque tem algo tremendo na aliança com Deus. Tem algo muito tremendo. Olha, vamos lá. Aliança é um pacto de verdade. Eu falei para os irmãos e comecei falando que o povo quebra aliança e não quebra pacto. Só que eles não sabem que aliança e pacto têm o mesmo peso. O mesmo peso diante do Senhor. Se você tem um cartão de crédito, e eu acredito que todo mundo tem, você tem um pacto financeiro com o banco, correto? Você tem um acordo financeiro com o banco. O dia que você deixar de pagar, você quebrou esse pacto e vai ser punido por isso, correto? Vai ter juros, vai ter correção, pererê, pororô e porquinho chiqueiro. É assim que mineiro fala, tá, gente? Então, é isso que vai acontecer, correto? Pacto financeiro. Aliança e pacto é a mesma coisa. E Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto verdadeiro. Nós aceitamos a Cristo e começamos a nossa jornada empolgados no primeiro amor e no meio do caminho alguém joga uma água fria e aí você para de ungir poste, você para de ungir os bichos, você para de ungir as pessoas e começa a ficar assim, né? Meio empreguiçado, né? Senta no banco e fica lá, não é? Alguns já não querem mais se envolver tanto, fica só lá no cantinho, só recebendo, né? Acha que já está bom, vai num culto, não vai no outro, né? Então, irmãos, Deus é Deus de aliança. Aquele primeiro amor precisa ser mantido no nosso percurso. É difícil, sabe, irmãos? Porque a instituição, não digo, eu estou falando da instituição, igreja somos eu e você. Eu e você somos templo do Espírito Santo, portanto, somos casa de Deus. Mas quando a gente se junta na congregação e chama isso de instituição, rapaz, mas mexer com gente, só Jesus na causa. Misericórdia, rapaz. Você pega a gente de tudo quanto é jeito. O Senhor tem que ter uma grande compaixão desses líderes, porque eles acabam também metendo os pés pelas mãos e nós temos visto isso. Nós que somos do asfalto, a gente anda para todo lado. Irmãos, eu vou falar com vocês o que a gente pega de ferida, de soldado que foi largado para trás, machucado e que não foi recolhido, vocês não têm noção. Então, a gente sabe que a instituição tem um peso muito grande, mas a instituição não é de Deus. A religião não é de Deus. A religião é uma arma diabólica que destrói tudo. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida com Cristo, de aliança, de pacto com Deus. E olha, para vocês verem, eu vou citar alguns exemplos tremendos. Gênesis 6, 17 e 18 vai falar de uma aliança que Deus fez com Noé. Se os irmãos quiserem colocar aqui, por favor. Deus faz uma aliança com Noé 120 anos antes da arca. Olha lá para os irmãos verem. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Então Deus chama Noé e dá a Noé diretrizes para a construção da arca, 120 anos antes. Esse cabra foi cabra de Deus aliançado até debaixo d'água. Porque você passar 120 anos sofrendo os ataques de toda uma sociedade te chamando de louco, você está louco? Não vai ter chuva nada, ia ser cardia, né?
Eu imagino que havia uma sequidão na terra e o povo está... Mas não tem nenhuma nuvem do céu. Você está construindo isso porque diz Deus que vai chover. Vai chover nada, rapaz. E o povo passava e zoava e criticava a família, e apontava o dedo, chamava tudo de doido. E aí, 120 anos depois, começa uma chuva fininha. Aí o povo olha para o céu assim, opa. Eita, será que o negócio vai cumprir? E aí desaba. Desaba. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os carcará sanguinolento, não é? Esse maledito me sobe quando ele vê que a terra estava toda inundada de água, irmãos. Isso é meu jeito, tá, irmãos? A terra toda inundada de água e a arca boiando. E aí ele fala assim, uai, mas Deus falou que se o homem pecasse contra ele, iria destruir tudo. Está lá o texto. Contigo, porém, estabelecerei a minha... E aí, sobe o diabo, esse carcará, esse estrupício, e chega diante do Senhor e fala assim, aí, Deus, o Senhor não falou que ia destruir todo mundo? Mas eu estou voando sobre a terra, sobre aquele mundo de água, tem uma arca boiando cheia de gente, cheia de bicho. Uai, isso está errado. O Senhor não vai cumprir a tua palavra? E Deus vira e fala com ele assim, diabo, eu tenho uma aliança com Noé. E eu não quebro aliança. Eu não quebro aliança. Irmãos, não para por aí. Um pouquinho mais adiante, só um pouquinho mais adiante. Vou tentar ser sucinta. Um pouquinho mais adiante, tinha um jovem guardando umas ovelhas do pasto do pai. Um bastardo. Um filho bastardo. E Deus, então, manda Samuel ir lá para aquele ruivinho, catatalzinho. 1,60 m, do meu tamanhozinho assim. Né? Sem nenhuma expressão, todo ruivinho, não é? E chama Davi, e unge Davi. 40 anos antes do reinado de Davi, Deus faz uma aliança com Davi. E Davi, então, segue, vai lá com a harpa, expulsa demônio da vida de Saul, não é? Canta, faz e acontece. Derruba Golias, porque Deus havia feito uma promessa na vida de Davi. Joga Golias no chão. Mas aí o diabo sabendo, porque olha, antes da aliança com Davi, o povo pediu um rei. E Deus descreve na palavra como é que um rei pode agir. Um rei pode decidir sobre vida e morte de qualquer pessoa, pode cobrar impostos, pode tomar para si quantas mulheres quiser, pode tomar terras, fazer e acontecer, porque ele é rei. E ainda assim, o povo exigiu um rei e levantou-se Saul, que começou muito bem, não é? No meio do caminho, o bicho deu uma discrepada lá e caiu. E isso foi o suficiente. Deus, então, faz aliança com Davi. E aí o diabo, sabendo que Saul, conquanto rei, tem decisão de vida e morte sobre a vida de qualquer um do teu reino, coloca no coração de Saul um ciúme, uma inveja, algo no coração de Saul, e Saul decreta a morte de Davi. Irmãos, é tão tremendo, se os irmãos pegarem a palavra para ler esse texto, isso é tão tremendo, mas tão tremendo, que todas as vezes que Davi estava à beira da morte na mão de Saul, Deus providenciava recurso de salvação e escape para ele. Todas as vezes. E aí, o carcará, né? O carcará sanguinolento, aquele maledito, chega lá no céu de novo. E aí? Você não falou que o rei tem poder para acabar com a vida de qualquer um no reino dele? Ele decretou a morte de Davi, e toda vez que Saul vai matar Davi, só arruma escape. Cala-te, Satanás, diz o Senhor. Eu fiz uma aliança com Davi há 40 anos atrás. E Davi canta sobre essa aliança no Salmo 138. Davi, nos momentos de maior dor e sofrimento, ele canta sobre essa aliança. Coloca o Salmo 138 para mim, por favor. Oh, aleluia. Renderei-te graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste força de minha alma.
Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem a palavra da tua boca. Oh, aleluia. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. O soberbo ele conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes as vidas. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. Ele está cantando a aliança, irmãos. Ele está cantando a aliança. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia ao Senhor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi escreve o Salmo 138 no pior momento da vida dele. No pior momento da vida dele. Aliança. Aliança. Pacto. E hoje, dia de Santa Ceia. E num dia que o mundo lá fora comemora os mortos. Alguns estão lá se quebrantando por sobre covas onde não há mais nada a não ser pó. Porque do pó vieram e ao pó voltaram. Que é a realidade. Mas nós que estamos aqui, irmãos, somos vivos. E o desafio de hoje é ter uma comunicação boa com Deus para firmarmos com Ele uma aliança. Uma aliança que você vai estar firmando ela hoje através da Santa Ceia. Porque a aliança da ceia, meus irmãos, é a aliança em Cristo. E nós vamos chegar lá. Eu não parei, não. Nós vamos chegar lá. Mais um pouquinho, nós vamos estar vendo também Ezequias. Eu peguei 3 personagens bíblicos. Ezequias, num dos momentos críticos dele. E ele, então, Satanás quis destruir Ezequias. Usou a palavra, mas Deus se levanta. E Ezequias, então, coloca todo um povo em arrependimento. E sabe o que Deus faz? Com um só anjo. Ele manda um anjo e destrói todo o deserto dos assírios. E o diabo, você acha que o bicho fica satisfeito? O cão dos infernos, aquele carcará, subiu ganino feito um louco no céu. Uai, tu falou que se o teu povo pecasse e desviasse do mau caminho, o Senhor o colocaria em escravidão? Eu levei os assírios para escravizá-los e o Senhor dá livramento? Eu tenho uma aliança com Ezequias. E eu não vou quebrar a minha aliança com Ezequias. E deu ordem ao anjo, e o anjo destruiu todo um exército. Pelo que a gente sabe, foram 185 mil soldados, não é isso, Alcino? 168? 168 mil soldados. Um anjo. Agora vocês imaginam, se um anjo faz isso, imagina se o céu descer da terra, meus irmãos. Misericórdia. Para e pensa. Para e pensa. Não é? E nesse dia, irmãos, no dia chamado hoje, nesse dia chamado agora, Deus está te convocando para uma aliança estratégica. Deus faz aliança conosco antes. Irmãos, eu sou a prova mais viva da aliança com Deus. Eu não tenho como testemunhar toda a minha história para os irmãos. Mas eu vou tentar resumir. Eu sou a prova de uma aliança que muitas das vezes eu nem sabia que tinha. Eu fui abusada dos 6 aos 12 anos por um tio e irmão do meu pai. E durante muitos anos eu tive a plena convicção que os meus pais sabiam e não faziam nada. Foi muito terrível, foi muito difícil. Eu tive um tio, um outro que era advogado, que ele, coitado, numa tentativa de me resgatar das garras daquele maledito, que o Senhor o tenha, porque já faleceu. O tio João, que a gente chamava ele de Cucunga, ele era muito católico. Ele me pegava para ir cantar no coro da igreja. E me levava para a igreja de Boa Viagem, em Belo Horizonte, onde eu participei de todas as coisas, crisma e etc. Mas era aquele meu momento de livramento. Era onde eu me livrava daquele incômodo, daquela podridão que me foi colocada. E os anos foram passando. Meu pai, um espanhol muito bravo, batia muito na minha mãe. Eu sou a filha mais velha, tá, irmãos? Filhos mais velhos sofrem muito. Primogênito. Recentemente, eu e meu marido tivemos uma instrução sobre os primogênitos. O que o diabo luta contra o primogênito. Como o diabo luta contra os primogênitos.
Amada, vocês não têm noção como o diabo é ferrenho para destruir os primogênitos. E eu cresci debaixo de muito coro, muita luta, tentando defender minha mãe. Os anos foram passando, uma família destruída, uma casa toda bagunçada, mas o Senhor me resgatou. Foi tremendo, não é? Mas muito tremendo quando o Senhor me resgatou. Eu me apaixonei desesperadamente, porque eu conheci algo que eu jamais tinha conhecido. Olha, imagine vocês, eu vivia na igreja católica cantando no coral. Conhecia tudo, mas não conhecia a palavra. Eu fui conhecer a palavra numa igreja nazarena, pequenininha, lá no bairro Firmeza, em Santa Luzia. Pastor Manel e irmã Maria são meus amigos até hoje. São amigos, o mais profundo do meu coração, eu os mantenho comigo. E eu me converti. E eu fiquei com muita sede, porque eu sou muito curiosa. E eu comecei a estudar, fiz teologia, 2. Comecei a buscar no Senhor, tudo quanto é treinamento, tudo quanto é curso, tudo quanto é coisa que vocês imaginam, eu estava enfiada no meio. A sede e a fome de aprender não para. Eu estou terminando agora, eu tenho que fazer um TCC, que eu estou terminando o meu doutorado e o mestrado junto de teologia. Até o final do ano eu me torno doutora em teologia. Então é porque eu não parei. E eu não quero parar. Ah, mas para que tudo isso? Você já está tão velha? Eu falei, meu filho, vou até no final dos dias. E se eu chegar lá no céu, eu ainda vou aprender mais um cadinho. Porque é lá que eu quero aprender mais ainda. Não é? Então, irmãos, buscar o Senhor, firmar uma aliança verdadeira com o Senhor. Para quê? Eu não sabia. Hoje eu estou com 60 anos. E hoje eu vejo os livramentos que o Senhor me deu. Eu olho para trás na minha história, eu vejo quantos professores e professoras o Senhor levantou dentro das escolas para me guardar. Eu não tinha mãe e pai, mas Deus levantou professores. Eu me lembro de cada um deles com tanto carinho. Eu tenho uma que eu ainda tenho ela na minha rede social, a Maná, professora de biologia. Ela abriu a casa dela para me acolher uma vez, para vocês terem uma ideia. Eu não tive pai e mãe assim, para cuidar. Minha mãe é só 13 anos mais velha do que eu. Ela nunca me viu como filha. Eu sou a irmã caçula, com quem ela disputa até as roupas que eu visto, para os irmãos terem uma ideia. E o papai, já falecido, para a honra e glória do Senhor Jesus, tive a oportunidade de cuidar dele por 7 anos numa cama, até o último dia dele. E eu consegui, para a glória do Senhor. Durante esses 7 anos, o meu pai se arrependeu de todo o mal. Várias e várias vezes me chamou sentada e pediu perdão. E durante os pedidos de perdão, levei ele para a igreja Batista Videira, onde eu era pastora lá, trabalhava como pastora, no pastorado lá. E ele converteu, aceitou Jesus lá. E coisa de 2, 3 meses depois da conversão do meu pai, ele veio a falecer. E eu entendi o que Deus estava fazendo. Eu entendi o que Deus tinha feito. Eu sou a única filha dos 5 que Deus deu essa oportunidade. E eu vejo nisso a aliança que o Senhor firmou comigo lá atrás, quando eu nem sabia. E eu entendo bem essa palavra que eu estou falando para os irmãos, porque Deus é um Deus de aliança e Ele quer fazer aliança comigo e com você antes da crise. Ele quer fazer uma aliança comigo e com você antes do problema. Porque quando chegar o problema, Ele vai poder dizer para o diabo assim, opa, não toca nela, porque eu tenho uma aliança com ela. Não toca nele, porque eu tenho uma aliança com ele. Ainda que o diabo se apresente e aponte o dedo, Deus vai falar assim, eu uso ela como ela é. Eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com você. Deus, ele quer ter esse prazer de poder dizer, olhar no olho do Satanás e falar assim, olha, eu tenho aliança com eles. E eu não quebro aliança. Irmãos, e para isso, nós precisamos de entender o que Deus quer fazer. Olhem uns para os outros hoje. Dá uma olhada na volta de vocês. Veja bem o que está acontecendo para todo lado. Como é que está a tua casa, a tua família, teus irmãos? Como que está? Às vezes nós nos prendemos a tão poucas coisas. E às vezes nós deixamos de firmar uma aliança real e verdadeira com Deus por tão pouco. Mas por tão pouco. Sabe, irmãos, estou falando isso com muita propriedade. Tem um mês, eu recebi uma notícia de um irmão meu que mora em Poços de Caldas com um câncer. Próstata. O ano passado ele descobriu que estava com uma infecção na próstata, mas ele não quis
mudança de vida. Ficou caladinho, continuou na cachaça, o alcoólatra. Continuou. E esse ano a coisa apertou. E quando eu fiquei sabendo, eu falei com o Alcino que eu estava me dispondo a ir cuidar desse meu irmão, aconteça o que acontecer. E eu pedi a Deus a oportunidade para ter um momento com ele. E essa semana foi a semana de eu ir a Poços de Caldas para levar ele para consulta. E foi a consulta onde mostrou o estado real que ele está. Ele está com metástase óssea do pescoço até embaixo. A coluna correndo um sério risco de parar até de andar por causa da metástase. Para paralisar o processo, para reduzir rápido, os irmãos entender, o médico falou assim, olha, não tem cirurgia, o que a gente pode fazer é uma raspagem da próstata e a retirada dos testículos, para evitar que o câncer cresça. Porque esse tipo de câncer se alimenta de testosterona, um hormônio masculino, a libido. E imagine vocês, falei isso com o meu marido esses dias. Qual que foi o grande pecado do meu irmão? Prostituição. É uma vida perdida, para não falar outra coisa. E olha, o salário do pecado é o quê? A morte. E eu fui com ele no médico. Falei com ele lá assim, Nicola, Deus está te dando uma chance. Deus está te dando a única oportunidade que você tem de mudar a sua história. Tudo que nos faz pecar precisa ser tirado. Se a tua mão te faz pecar, corta a mão. É melhor chegar no céu sem a mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Então, começa por aí. Você pode mudar a sua história, meu irmão. Você tem uma família maravilhosa. Eu não sei como que um alcoólatra daquele jeito conseguiu constituir uma família com 3 filhos maravilhosos. Glória a Deus pela Margarida, que foi uma guerreira e criou os filhos, que vocês não têm noção que família tremenda que eles são. Todos 3 formando, o mais novo, o Nicolas, está formando em engenharia agora, e muito, muito pé no chão. Não bebem, não fumam, não têm contato com nenhum tipo de vício, para vocês terem uma ideia. E aí eu falei com ele, você tem filhos maravilhosos e não merece. Você foi um péssimo pai. Você não merece. Aí ele pegou assim, mas eu estou revoltado. Está revoltado? Olha para o espelho. Você tem que se revoltar com você mesmo, porque você é o protagonista da sua história. Você plantou abacaxi querendo colher maçã, meu filho? Não vai. Vai comer o abacaxi que plantou. E vai ter que engolir com talo, com coroa, com casca e tudo para largar de ser abestado. O que você pode fazer agora é se arrepender. Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. Para que você, então, talvez, ele pode curar, porque ele é Deus. Mas se ele não curar, ele continua sendo Deus. Mas você vai ter a oportunidade de, pelo menos, não ir para o inferno. Você já pensou você sofrer tudo que essa doença maldita causa? Sofrer tudo que você vai sofrer com essa dor infinita e ainda ter que ir para o inferno? Então, pensa. Deus está te dando uma oportunidade, meu irmão. Eu não vou ficar insistindo, mas o Senhor está te dando uma oportunidade e fomos para o médico. O que acontece quando chega lá? O médico falou, foi duro, mostrou tudo, falou, ele ficou arrasado. Aí eu precisei de aproveitar para marcar o exame de sangue dele, a Nutri, já fiz tudo de uma vez e tinha no mesmo dia, vamos ficar. Vou ficar aqui, você vai. Não, vai para a consulta, eu estou aqui para isso, você vai. Fez o exame de sangue, enquanto ele fez o exame de sangue, quando voltou, a Nutri atendeu ele. Crente, eu não abri a boca para falar com essa mulher um ar. Ele sentou na frente dela assim, ela começou a falar com ele do arrependimento, que ele tinha que se arrepender, que ele tinha que... E ele olhava para mim e falou assim, de novo? Eu falei, Deus confirmando com você? De novo? Tá vendo aí? Eu não conheço ela. Aí ela olhou para mim assim, mas por quê? Eu falei, porque tudo que você está falando com ele, eu falei com ele agora há pouco atrás. Você está repetindo cada palavra com ele. E é por isso que ele está perguntando se é de novo. Aí ela virou e falou assim, é de novo sim. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. Então, irmãos, aliança. Fazer uma aliança com o Senhor. E nesse dia, porque os dias estão cada vez piores, e eu tenho uma notícia terrível para dar para vocês. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Não vai melhorar, não. Não vai, não. Se você está achando que o Deus bonachão, aquele paizão que é Deus e amor, vai mudar a situação, deixa eu falar com você uma coisa. Ele é Deus de justiça agora. O amor veio em Cristo quando ele foi para a cruz e morreu por mim e por você, porque foi o amor maior de Deus. Mas agora, ele é o leão, o justo.
E ele vai vir justo. Então, querido, não fica esperando aquele paizão bonachão. Filhinho, não fica não, que você vai dançar. Tu vai se quebrar. Porque agora é tempo de justiça. E para que isso aconteça, meus irmãos, o texto é muito claro. Nós o vencemos pela palavra do testemunho que demos. O sangue do Cordeiro, todos nós, tem algum não crente aqui? Tá, todo mundo é cristão? Todo mundo passou pelo... Todo mundo aqui é servo de Deus? Então, todo mundo passou pelo sangue. Não é? Mas vencer pela palavra do testemunho que deram. E não amar a sua vida até a morte. Rosa, o que é isso? Queridos, é simples. O que é mais perto para vocês? Eu vou citar de novo o meu irmão. Aí o meu irmão, quando ficou sabendo que precisava tirar o testículo representa o quê? Vai morrer com o testículo porque quer manter a masculinidade? Como é que fica? Amou mais a vida, amou mais a própria vida, a vida perdida, do que a salvação. O cristão não pode ter isso. Você não pode amar mais o seu filho, você não pode mais amar ninguém mais do que a Deus. Não pode. Não pode. Amar sem... E olha, tiver que morrer, morre. Estamos caminhando para isso. Se a coisa continuar como está, daqui a pouco o povo vai chegar aqui e vai falar assim, aí, pastora, nega Jesus, senão corta-lhe a cabeça. Como é que vai ser? Vocês estão achando que isso é brincadeira? Não é, não. Vocês viram o que aconteceu com os missionários na Nigéria? Isso vai chegar aqui, irmãos. Vocês estão achando que nós, por sermos os brasileiros, os bambambãs da parada, que se mistura com todo mundo, que abre a porta da casa da mãe Joana e deixa todo mundo entrar, vocês estão achando que vai ser fácil? Acorda, igreja. Acorda. Acorda. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor já. Uma aliança verdadeira. Não é essa aliancinha que vocês estão acostumados a quebrar, mas é uma aliança que tem que ser inquebrável. Um pacto. Vamos usar o termo pacto, porque fica mais pesado, né? Porque quando fala pacto aqui no Brasil, fala assim, pacto com o diabo, pacto com o santo, pacto de cabeça, pacto de não sei o quê. A pessoa fica cheia de temor e não quebra. Mas com Deus, a igreja quebra. Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Eu não consigo raciocinar da mesma maneira. E hoje Deus quer fazer um pacto com você. Hoje Deus quer firmar um pacto com você verdadeiro, para não quebrar. Porque quando vier essas tribulações, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, vocês vão se lembrar do pacto e o Senhor vai falar assim, eu estou aqui, não vou deixar quebrar, porque eu não quebro aliança. O Senhor vai estar aqui para proteger vocês e livrar vocês da mão. Isso não significa que vocês não vão cair na mão do inimigo. Lembra de Davi? Esteve na mão de Saul quantas vezes? Deus providenciou recurso de escape, mas ele esteve na mão. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer comigo e com você. O Senhor não vai colocar uma redoma de vida em volta de você e não deixar que as coisas aconteçam. Nós vamos vivenciá-las. Mas vamos vivenciá-las sabendo que Deus é Deus para nos dar livramento. E se Ele não nos der livramento, Ele continua sendo Deus que nos leva para o céu e nos resgata. Essa é a verdadeira aliança que Ele quer fazer conosco. Para de fazer troca. Para de fazer barganha com Deus. Para. O seu dízimo e a sua oferta tem que ser algo voluntário da tua alma. Da tua alma. Não pode ser negócio. Você não pode trazer nesse altar artigo de barganha com Deus. Barganhando pela sua saúde. Barganhando pelo teu carro novo. Barganhando por isso. Para. Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de compromisso. Deus é Deus de firmar com você um pacto inquebrável. Esse é o Deus que nós conhecemos. E nessa manhã, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que os irmãos analisem uns aos outros por um minuto. A igreja de gente. Não é? Então, irmãos, é necessário que nós reflitamos sobre isso. Reflitamos sobre a nossa aliança com Deus, como nós estamos vivendo ela. E que a nossa aliança ela seja firmada como um pacto verdadeiro de sangue, porque foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele fez um pacto. Ele se entregou a si mesmo num pacto de sangue por mim, por você. Naquele momento foi amor. E agora essa aliança vai ser cobrada de nós. Ele vem como justiça, para que a gente possa alcançar a glória no Senhor. E Ele vai firmar essa aliança. Aquilo que Ele fez conosco. E hoje, irmãos,
um dia de Santa Ceia, um dia de nós reforçarmos a nossa aliança com Cristo, sondar o nosso interior, o meu coração, o teu coração, olhar no mais profundo de você mesmo. E quando você comer do pão e beber do cálice, que é o sangue da nova aliança em Cristo, que você o faça renovando, fortalecendo a aliança de Cristo na tua vida, para que você possa mesmo andar sob as pedras de fogo com o Senhor, para que você possa estar no jardim sem medo de ser visto por Ele, sem se esconder, para que você possa saber que no dia da tribulação, Ele estará contigo, e Ele já falou isso no Salmo 91, na tribulação eu estarei com Ele, não é? E Ele vai preparar longos dias de vida para nós, é o que diz a palavra do Senhor, e para isso, Ele quer firmar uma aliança com vocês antes da crise, amém? Deus os abençoe. Pastor, obrigada pela oportunidade. O Senhor Jesus abençoe a cada um. Amém?